tristeza. Não chore, né? Engula esse choro. Você não precisa chorar, porque chorar é errado. Chorar é fraqueza. Para que você está chorando? E aí, perdemos no sentido... Vou trazer melhor essa fala. Mediante a isso, não aprendemos como responder emocionalmente diante aos eventos. Pelo contrário, a gente aprende que é errado sentir. E ponto. Não sinta. Só sinta coisas boas. Então, nessa parte da habilidade, ela foca nos nossos valores pessoais, que muitas das vezes também não conhecemos que valores são esses, os valores pessoais. E aí eu vou passar para vocês logo de início uma atividade rápida, só para ver como vocês estão. Quem que se sentir à vontade, me manda aqui, escreve para eu ver como vocês estão fazendo. Eu queria saber de vocês, se vocês saberiam me informar pelo menos 2 valores de vocês. O que vocês entendem como valores? Vocês conseguem identificar o que é um valor para vocês? Valor seria algo no sentido do que eu não abro mão e que dá sentido à minha vida. Vocês conhecem o valor de vocês? Eu queria saber como que está aí para vocês. Vou dar um tempinho, deixa eu marcar aqui. Vou dar uns 2 minutinhos, tá bom? Para a gente não exceder muito tempo. Uns 2 minutinhos para vocês elencarem 2 valores de vocês. Temos mais um minutinho para pensar em 2 valores. Listar, no caso, né? Pronto. 2 minutinhos. Eu quero saber de vocês, só dei um feedback. Conseguiram listar ao menos 2 valores que vocês percebem em vocês, no caso, algo que dê sentido à vida de vocês e que vocês não abrem mão? Todos conseguiram? Tem como me dar esse feedback? Algumas pessoas escreveram aqui no chat. Você quer que eu leia para você? Pode, por favor. Abel Falcão colocou lealdade e pontualidade. A Dayana Guimarães colocou honestidade e lealdade. Eu coloquei acolhimento e responsabilidade. O Celso colocou caráter e ética. A Cíntia colocou justiça e ética. E a Ana Rosa colocou sinceridade e reciprocidade. Então, muito de vocês, parabéns, muito de vocês conseguiram responder, né? Conseguiram identificar ao menos 2 valores. A maioria tem essa dificuldade de saber quais seriam esses valores. O que dá sentido para a minha vida? O que eu não abro mão? Por que eu estou perguntando isso para vocês começarem a exercitar? As nossas emoções, no sentido da regulação emocional, que aí eu vou alinhar, né? Mais para frente vocês vão entender o porquê que eu puxei esses valores.
o nosso foco dentro da regulação emocional é a gente se manter próximos a esses valores. Valores estes que não abrimos mão de jeito algum. Então, é onde a gente consegue definir, inclusive, os limites para o outro. Aí entra as relações, esses impactos nas relações interpessoais. Então, se certamente eu desconheço quais são esses valores, possivelmente eu não vou conseguir estabelecer limites nessas relações, vou me sentir invadida, então vai gerar impactos emocionais. Então, por isso que, primeiro, a base é a gente saber, conhecer quais são os meus valores. O que dá sentido para a minha vida? O que eu não abro mão? Para a gente conseguir seguir a nossa vida dentro desses valores. Ou seja, alguém falou sobre lealdade, né? Eu ouvi que muitos falaram a respeito de lealdade. Um exemplo. Se eu tiver alguma situação que me coloque à prova, onde eu não venha a ser leal, certamente eu vou agir dentro do meu valor, que é ser leal. Eu não vou tolerar pessoas que não considero leais. Então, aí está a questão do valor. É o que eu não abro mão. Eu não negocio a respeito da minha lealdade. Eu não consigo ser desleal com o outro. Isso a gente tem que ter consciência, temos que conhecer. Aí vem a questão de aproximar a gente do que é importante para cada um. Esse valor é importante para mim, é meu, não é de mais ninguém. Cada um tem seu valor, devido às suas experiências de vida. E onde não existe o certo e errado. Não existe o bom e o ruim. Aí eu vou dar um pouquinho de nó na cabeça de vocês. Que é onde trabalhamos com a dialética. É justamente o caminho do meio. Não tem um sentimento bom, não tem um sentimento ruim. Eu já apresento isso aí para vocês. Para psicoeducar vocês. Então, estar triste é ruim? Não. Exemplo. Se eu vou pro velório de uma melhor amiga minha, eu vou estar triste, né? Bem, eu espero, né? Que eu esteja triste. Que faz sentido essa emoção, a tristeza. Distante seria se eu fosse ao velório da minha amiga e fosse fazer uma festa, ficasse super alegre, rindo. Não é uma emoção que é coerente com o evento, concordam? Estão acompanhando até aí? Então, onde que tristeza é ruim sentir? Existe ainda esse padrão de ruim ou bom? As coisas são como elas são. Então, é onde eu passo a aceitar o evento e não lutar contra esse evento. Eu aceito o que aconteceu, né? Muitos dos eventos eu não tenho como modificar, então eu só me cabe aceitar. Quando eu aceito, eu consigo promover a mudança. Eu consigo modular essa emoção quando ela não for adequada ao evento. Alegre. Não é congruente, né, com a situação. Então, aonde eu respondo, eu passo a responder adequadamente frente ao evento. Isso é o modular. Eu aprendo a sentir. Isso, a maioria tem dificuldade. Então, eu vou falar também a respeito de pessoas super reguladas, que são as pessoas que tendem a esquivar dos eventos, né? Devido a uma falta de controle, devido a ela achar que, eu não consigo sentir a tristeza, eu não consigo sentir a raiva. Então, por não ter essa habilidade de sentir, eu não quero sentir. E aí
Então, isso é uma pessoa super regulada. Ao invés dela permitir sentir, ela foge. Porque ela acha que ela não vai dar conta de sentir. E aí tem o subregulado, que é uma pessoa que tem excesso de emoções, ela sente muito. Então, ela tem diversas emoções presentes ao mesmo tempo. Ela tem raiva, ela tem tristeza, ela tem ódio, ela tem alegria, enfim. E aí ela acaba sentindo, ela acaba expressando impulsividade, porque ela não consegue lidar com todas essas emoções ao mesmo tempo. Então, temos o superregulado, vocês pegaram? Superregulado é quem se esquiva porque acredita que não tem habilidade para sentir. Então, ele evita sentir. Ele acha que é errado sentir. Não quer sentir. E o superregulado, que tem excesso de emoções. Pelo contrário, ele sente demais. Ele é muito mais sensível às emoções. E acaba agindo conforme a emoção. Aí ele é impulsivo. Por não saber controlar essa emoção. Também aí é uma ausência de... Eu estou indo para os extremos, tá? Aí é uma ausência de habilidade onde eu não consigo controlar e não sei qual a emoção que eu estou sentindo naquele momento, qual é a função daquela emoção naquele momento e o que eu faço com aquela emoção naquele momento. Então, eu só vou agir. Estou com uma raiva. Vou ter o impulso da raiva. Não vou conseguir me regular emocionalmente, tá? Estão acompanhando até aí? Só vão dando um feedback, tá rápido? Tudo certo? Vou seguir, tá? Vamos entrar agora na esfera do ambiente. O ambiente invalidante. O que seria esse ambiente invalidante? É aquele ambiente que ele banaliza as nossas emoções. Ou seja, ele não é um suporte para a gente, não é um suporte emocional para a gente. Então, por ele não saber lidar com essas emoções, ele acaba desvalidando o que a gente está sentindo. O exemplo, tá chorando por quê? Engole o seu choro. Eu não sei lidar com aquele choro daquela criança naquele momento, não estou entendendo por que ela está chorando naquele momento. Para mim, não tem sentido ela chorar naquele momento, e eu mando ela engolir o choro. Eu sou um ambiente invalidante daquela criança. Isso é só um exemplo, tá? No nosso dia a dia, somos ambientes invalidantes para outras pessoas. A gente não sabe acolher sentimentos, muitas das vezes. Então, por não saber qual a função daquele sentimento, para que ele está servindo, eu, sem querer, não é consciente, tá, gente? Não é por maldade, eu sei que não é por maldade, é por falta de conhecimento mesmo, porque não aprendemos a sentir e como sentir. Eu acabo invalidando, eu não sou um suporte para aquela pessoa. Eu terminei com meu namorado, meu mundo vai acabar, eu tô péssima. Pelo amor de Deus, que isso? Por que você tá assim? Tem um monte de homem aí, não precisa ficar assim, não. Então, eu tô sendo um ambiente invalidante daquela dor, do que aquela pessoa tá sentindo. Eu não tô me colocando no lugar dela, eu não tô acolhendo. Eu tô rejeitando o que ela tá sentindo e fazendo ela entender que ela não tem necessidade de estar sofrendo pelo término daquele relacionamento. Por que você está sofrendo por um término? Tem um monte de homem aí. Não precisa. Aí a pessoa, você acaba reforçando na pessoa o que é errado sentir. É errado eu sentir isso, realmente. Mas aí a pessoa fica meio que desorientada. Mas o que eu faço? Eu estou sentindo, mas é errado sentir. Aí eu me culpo. Porque parece que eu estou sentindo algo que não cabe naquele momento, sendo que cabe sim. Cabe você sofrer naquele momento. Então, eu apresentei agora o ambiente invalidante e, por vezes, também somos os nossos ambientes invalidantes. Eu estou falando de um outro, né? Um exemplo de um outro. Mas, às vezes, nós somos as pessoas que nos invalidamos também. Como que eu parto num ambiente invalidante, né? Eu começo a, por exemplo, me manter em um relacionamento, se eu não estou num relacionamento disfuncional, aquele relacionamento que não é saudável, se eu não estou dentro desse relacionamento disfuncional, eu mesma acabo me invalidando. De que forma?
Ah, a culpa é minha, né? Ah, eu deveria de ter feito de uma outra forma e eu fiz daquela outra. Você está reforçando em se manter disfuncional. Você mesma não está se acolhendo. Então, eu sou o meu ambiente invalidante por vezes. Aí vem a questão de autoconhecimento. Eu tenho que me acolher, eu tenho que entender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo aquilo, e a situação que eu estou sentindo, faz sentido eu ter esse sentimento ou não? Então, é muita autoavaliação. É um processo que a gente vai aprendendo e adquirindo conforme processo de terapia, enfim, também tem muitas leituras a respeito de regulação emocional. Então, eu estou trazendo, assim, a base para vocês começarem a abrir a cabeça de vocês, entender que, se vocês entenderem, ao terminar daqui, que Bianca não tem emoção boa e não tem emoção ruim, ganhei meu dia. Então, só tem emoções e sentimentos. Eles não são categorias de bom e ruim. São sentimentos e eles são feitos para eu sentir e tem a função de alertar para um outro e alertar a mim o que está acontecendo aí nesse meu ambiente. Ele é inato. Eu nasci com sentimentos. Muitas das vezes na clínica eu ouço assim, eu quero deixar de sentir tristeza, exemplo, né? O paciente depressivo, vou pegar um exemplo. Eu quero deixar de sentir tristeza. Gente, impossível deixar de sentir tristeza. É inato. Eu sou ser humano, eu não sou robô. Eu falo com meus pacientes, olha, para você deixar de sentir, só se você for uma máquina. Somos seres humanos, somos de carne e osso. Se me cortar aqui, eu vou sentir dor. É inevitável eu deixar de sentir dor. Então, o sentimento é meu. Então, como que eu vou anular algo que é meu? Impossível. Então, espero que a gente comece a expandir essa mentalidade de que sentimentos, eles têm funções, as emoções, elas têm as funções, e elas são necessárias para resguardar a gente em determinadas ocasiões e eventos. Ok? Agora eu quero falar da validação, já que eu passei para o ambiente invalidante, né? Aquele que banaliza, aquele que não é o suporte. Vamos falar da validação. Bianca, aquele ambiente que é acolhedor. Bianca. Esse ambiente é um ambiente de solução de problemas, né? Eu aceito. O validar é aceitar. E lembrando que aceitar é diferente de concordar. Exemplo, a pandemia, né? Vou pegar o exemplo mais recente aí que todo mundo passou. A pandemia, ela aconteceu. Inevitavelmente, todo mundo teve que o quê? Evitar ou aceitar? Eu tive que aceitar. Existia um protocolo. Usar máscara, lavar as mãos, manter a distância, passar o álcool gel. Eu tive que agir contra ou eu tive que aceitar? Todo mundo andou de máscara. Mas eu não concordo andar de máscara. Mas precisa andar de máscara. E mesmo sem concordar, sem querer andar, usar a máscara, eu aceitei. Eu precisei usar a máscara. Então, isso é a validação. Isso é um exemplo de validação. Eu não concordo em usar máscara, ok, mas eu tenho que aceitar que eu preciso usar máscara. Aquilo dali não tem como eu mudar. Aquilo é como é. É a minha realidade. Aquilo dali é uma realidade. Eu tenho que aceitar ela. Só me cabe aceitar. Vocês pegaram a parte de validação? Então, me cabe aceitar. E aceitar é a minha verdade. Não existe certo e errado. Eu vou passar para aquela dicotomia, né? Onde a gente entende os extremos. É errado isso e é certo aquilo. Não, na minha visão, aquilo pode ser errado. Para a sua visão, aquilo pode ser certo. E aí eu vou lá e invalido o outro.
olha só, isso aí que você está falando está errado. É isso aqui que eu estou falando que é o certo. Então, percebe como em momentos do nosso cotidiano somos ambientes invalidantes e somos invalidados também, porque a gente parte dessa dicotomia, desse extremo, certo, errado, bom, ruim. Sim. Então, hoje, a partir de hoje, vamos tentar agir pelo caminho do meio. Não tem só preto e branco. Entre preto e branco tem uma escala de cor. Tem uma escala de graduações de cinza, grafite. Não é preto e branco. Tem uma escala. E aí, nesses extremos, eu pego esse meio. Eu não pego só a sua verdade e só a minha verdade. As duas verdades são importantes. Porque a sua experiência é a minha experiência. Eu não estou aqui para te invalidar. Então, eu estou aqui para escutar, validar, acolher o que você está me falando e escutar e validar o que eu estou falando também. E aí eu misturo. O que dos dois eu posso extrair? Então, essa é a dialética, né? É a mistura desses dois. Não é o certo, não é o errado, não é o bom, ruim. São os dois. Os dois se misturam. Até aí, ok? Porque é muita informação nova e estou conseguindo passar para vocês. Estão acompanhando? Ana, pode falar. Ana levantou a mão. Então, fizeram uma pergunta aqui no chat. A Flávia Aragão. Ela perguntou assim: existe diferença entre emoção e sentimento? Emoção e sentimento. Para algumas abordagens, existe sim. Aqui eu vou usar como se fossem um todo, para não confundir a cabecinha de vocês, a princípio, tá? Mas para algumas abordagens existe essa diferença entre emoção e sentimento. A emoção é o inato e o sentimento é como que eu interpreto, tá? Então, tive a emoção da tristeza. Como que eu senti essa tristeza? Isso é um sentimento. Tá? Mas vamos abordar aqui como se fosse tudo junto, tudo misturado. Não vamos botar nessa divisão, tá? Para ficar mais compreensível para todos. Mas eu consegui responder? Obrigada pelo retorno. Então, vamos lá, voltando para a validação. Por que essa validação é importante? Quando eu aceito a minha verdade, eu consigo promover a mudança. O que é essa mudança? Olhar por uma nova perspectiva. Não olhar com essa forma de dicotômica, né? O extremo, ou um ou outro. E quando eu passo a aceitar o que está acontecendo, não é que eu vá deixar de sofrer. Eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar sentindo, porque eu sou ser humano, lembrando, é inato, eu nasci com isso e ele tem uma função. Mas não deixar de sofrer ao aceitar, né? Ele não vai me paralisar. Essa que é a diferença. Se eu aceito o que eu estou sentindo, se eu aceito o meu sofrimento, enfim, eu não vou me estagnar, não vou estar paralisada ali, congelada. Eu vou conseguir reagir. Eu vou conseguir me aproximar dos meus valores. Lembra dos valores que eu pedi lá atrás? Então, quando eu aceito, eu consigo me aproximar desses meus valores. E esses valores também incluem a pessoa que eu quero ser e a pessoa que eu busco ser. Quem eu quero ser? Será que eu sei? Quem que eu busco ser? Né? O que eu busco aí? Qual o sentido dessa vida? O que eu quero ser? Qual o meu legado? Né? O que eu quero deixar? Não digo de material, tá? Digo de, ao partir, como que eu quero ser lembrada? É um exemplo.
Como que eu quero ser lembrada? Aquela pessoa leal, aquela pessoa ética. Então, eu vou agir conforme esses meus valores. E as coisas, lembrando que são como são. O fato da pandemia. Eu aceito. Não tem como mudar a pandemia. Tá? Aproximar dos valores. A gente pode... Tem duas formas, né, de aproximar dos valores. Ou eu posso passar por um processo de exclusão, ou seja, como aquele exemplo, né, se o meu valor é ser leal e alguém me colocar numa situação de deslealdade, eu excluo. Então, eu estou me aproximando do meu valor e eu fiz a opção de exclusão. Eu não vou participar daquilo. Ou uma assertividade. Eu vou fazer uma escolha. Será que eu participo? Será que eu não participo? Será que eu abro mão? Será que eu negocio? Não negocio? Então, formas de aproximar dos valores são duas. Ou eu excluo, ou eu escolho por assertividade. Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho que vai me conduzir a buscar quem eu quero ser, né? E que me aproxima dos meus valores. As minhas escolhas, elas são tendenciadas em cima dos meus valores. Por isso que eu pedi para vocês elencarem ao menos 2 valores para vocês começarem a treinar e entender a importância desses valores, tá? E, falando em questão de prestar atenção em si, eu vou apresentar a vocês, acredito que a maioria não conhece ainda, a atenção plena, que é chamada de mindfulness. Mas eu vou falar no termo português, né? Atenção plena, traduzindo. Isso se dá em eu prestar atenção em mim e nesse outro. São 2 formas de prestar atenção. Prestar atenção em mim e prestar atenção no outro. É diferente. Mas aqui eu vou focar em prestar atenção em mim. Atenção plena em mim. Que muitas das vezes não sabemos fazer também. Então, a atenção plena, ela requer 3 caminhos. É o observar, o descrever e o participar. O que é isso? A capacidade de observar requer que eu me distancie, me afaste desse evento. Então, eu começo a prestar atenção sem julgar. Eu não vou julgar o que eu estou sentindo. Eu não vou julgar a situação. Eu não vou julgar o evento. Aconteceu algo ali? Sabe como se a gente estivesse olhando fora de si? Olhando como se fosse pela lente de um amigo? Então, eu me distancio daquele evento, não sou eu ali dentro, e aí eu passo a olhar com esse olhar. Como que eu estou enxergando esse evento? Eu não vou julgar e vou permitir experimentar essa emoção. Se me veio uma raiva, por exemplo, né? Que eu vou pegar as emoções que todo mundo considera negativa para justamente vocês entenderem que ela é necessária também. Então, experimentar uma emoção de raiva, né? Que algo injusto aconteceu comigo. Então, eu vou me distanciar e olhar para aquele evento. O que está acontecendo ali para eu sentir essa raiva? Eu observo. Só observo. E vamos para outra etapa. O descrever. Eu só posso descrever algo à medida que eu consiga observar. Então, eu consigo expor em palavras o que eu estou conseguindo olhar, eu estou conseguindo ver. Eu consigo descrever o pensamento da Maria? Não, não consigo. Eu estou olhando o pensamento da Maria? Não estou olhando o pensamento da Maria. Então, descrever é só o que eu estou observando com o meu campo visual. Sim? Descrevo e exponho em palavras o que eu estou observando ali daquele cenário. Eu estou observando que a pessoa me julgou como mentirosa, onde eu trouxe uma verdade, e eu acho isso muito injusto. Eu estou descrevendo. Eu fiquei com raiva dessa pessoa que me acusou
Eu estou descrevendo, estou expressando em palavras. E aí vem a questão do participar. É a interação entre esse indivíduo e o ambiente. Como que eu estou reagindo nesse ambiente? Como que é essa percepção? Então, é a interação entre eu e o ambiente externo. É o meu universo interno e esse ambiente externo. Eu participo, eu estou ali. Não tem como eu mudar o fato de que eu não esteja presente fisicamente ali naquele lugar, naquele evento e naquele momento. Tá? Então, são as 3 formas de você entrar em atenção plena. Lembrando, observar, descrever, participar. Tá? Isso requer autoconsciência. É do que está acontecendo comigo. O que eu tô percebendo? Então, requer olhar para dentro de si. Se avaliar. Tá? Vamos agora... Tá, eu estou indo muito rápido. Obrigada, Ana. Deu um feedback aqui. Passar por cabeça do não. Agora eu vou passar para regulação emocional. Né? O tema. Trouxe uma base e agora vamos falar da regulação. Regulação emocional. Vamos lá. Essas emoções, elas são controláveis. Assim como o pensamento. Bianca, eu consigo controlar a minha emoção? Sim, consegue. Da mesma forma que eu consigo controlar o meu pensamento. Eu aprendo formas de sentir. Eu aprendo a forma de interpretar o evento. Isso tudo é aprendizado. E o ser humano consegue aprender, enfim, durante a vida toda a gente vai estar aprendendo algo. Então, temos essa habilidade. Na regulação emocional, eu fico atenta ao que eu sinto. Então, são os fatores que dificultam, no caso de conseguir controlar essas emoções. É o evento. Então, eu tenho que ficar atenta ao que eu estou sentindo naquele evento ali. Tá? Isso é regulação emocional. Estou dando um passo a passo. Segundo, eu vou nomear a emoção. O que seria isso? Lembrando, eu não vou me livrar da emoção. Então, vamos robotizar essa fala aí. Não tem como me livrar da minha emoção. É necessário sentir. Vamos alterar esse aprendizado aí que trouxemos cultural. Eu vou aprender e vou entender que é necessário sentir. Sentir possui uma função. Essa função eu vou trazer para vocês depois num slide que vocês vão ver as 9 emoções primárias e vocês vão entender a função, para que elas servem, tá? Vamos no passo a passo. Agora, próximo, terceiro. Saber a função da emoção, né? Muitas das vezes não sabemos para que serve a raiva, por exemplo. A raiva, eu já vou antecipar. Ela quer sinalizar que algo injusto aconteceu comigo ou me impediu de fazer algo. Então, a raiva está sinalizando isso. Então, ela tem uma função de me avisar sobre algo. E também avisar para esse outro sobre algo. Porque quando eu fico com raiva, minha expressão muda, meu comportamento muda. Então, eu estou expressando para um outro também que eu estou com raiva, que eu estou tendo ali uma emoção. Tá? Então, ela tem uma função. Ela é necessária. E quarto, o que eu sinto condiz com a situação? A gente tem que fazer essa pergunta. O que eu estou sentindo ali é condizente com a situação que está acontecendo, com o evento? Eu vou verificar os fatos. Se condiz com a situação, tudo bem eu sentir, né? Se de fato aconteceu uma situação injusta e eu sentir raiva, tudo bem eu sentir. A raiva está correlacionada ao evento que aconteceu, ao fato que ocorreu. Então, tudo bem eu sentir. E a emoção, a gente tem que lembrar,
ela tem um pico, gente. Ela vem com um pico de sentir, e aí ela vai diminuindo gradativamente. Todas as emoções, elas passam. A alegria vai passar, a tristeza vai passar, a raiva vai passar, a dor vai passar, tudo vai passar. Então, é adquirir habilidade para eu lidar com esse pico. E entendendo que, ok, minha raiva veio. Eu vou utilizar técnicas para manejar essa raiva e permitir que ela vá reduzindo gradativamente. Eu não vou mais agir por essa raiva. Eu vou conseguir me controlar, regular a minha emoção. Tá? Vamos à questão de nomear a emoção. Como eu falei, a gente aprendeu a interpretar erroneamente uma emoção, como se fosse uma causalidade. Ou seja, penso, né, passamos a pensar que eu me comporto assim porque eu senti de tal forma. Aí começamos a acreditar que o problema está no sentir. Ou seja, eu me comportei daquela forma porque eu senti isso. O erro está em sentir, mas não é. A questão é, eu vou passar a controlar essa emoção. Pois é um sistema interligado. Então, se eu altero o meu pensamento, eu consigo alterar a minha emoção. E se eu altero a minha emoção, o que eu estou sentindo ali, eu altero o meu pensamento. E aí eu interrompo esse comportamento, né? Que vai de contra a pessoa que eu gostaria de ser. Lembra dos valores, né? Se eu tomo uma postura que vai ferir o meu valor, eu não vou agir. Aí eu paro. Exemplo. Um evento. Sua amiga passou do outro lado da rua, você falou com ela. Oi, fulana. Ela passou. Você pensou, caramba, a fulana tá com raiva de mim, né? Tá me ignorando. Olha lá. Olhou, nem me respondeu. Que isso? O que tá acontecendo? E aí você começa a ficar com raiva. Pois é. Oh, mas não fiz nada pra fulana. O que tá acontecendo? Que isso? Que absurdo. Como é que ela não fala comigo? Então, passamos a responder conforme... Tá vendo o evento? Fulano passou do outro lado, eu falei. E eu interpretei que a fulana simplesmente me ignorou, tá com raiva, tá chateada por algo que eu fiz, que eu nem sei que algo é esse. Eu tô começando a criar uma interpretação. E aí eu tô começando a sentir frente a esse meu pensamento. Que às vezes ele não é real. Às vezes a fulana, aí se eu interpretar de uma outra forma, vou botar um exemplo. Se eu pensar que, sei lá, a Maria estava passando ali do outro lado, eu falei, eu cumprimentei, ela talvez não tenha me visto, talvez ela esteja distraída, talvez ela esteja com preocupações na cabeça, talvez ela esteja atrasada. Entende? O meu pensamento, eu não vou mais ficar com raiva. Eu vou começar, tudo bem, ela só não me viu. Eu não vou ter essa emoção. Então, passar a modular. A forma como eu penso, ela altera a minha emoção. Então, se eu alterar o meu pensamento, eu altero a minha emoção. E se eu altero a minha emoção, eu altero o meu pensamento. Exemplo. Se eu tô com muita raiva, eu não vou agir com essa raiva. Eu posso me distanciar. Ao invés de eu ir lá e agir, eu posso me distanciar. Ou seja, eu tô alterando a minha emoção. Tô indo de contra ela. Isso também é uma técnica, né? Uma das técnicas possíveis. Função da emoção. Então, temos que entender que tá tudo bem sentir tristeza. Ela tem essa função que é para sinalizar, que algo, para mim ou para um outro, está informando que eu perdi. Olha, eu perdi algo que é importante para mim,
ou alguém, ou uma pessoa, enfim, eu perdi algo. Essa é a função do sentir a tristeza. Como a raiva, né? Algo injusto aconteceu e eu fui impedida de fazer algo. Então, sinaliza uma injustiça. Então, a raiva, a emoção raiva, ela está me sinalizando uma injustiça. E aí é dentro desse evento que eu tenho que começar a identificar. Nomear o que eu estou sentindo. Qual é a emoção? É raiva? Tá. O que a raiva quer me dizer? Tem uma injustiça acontecendo aí. Aí vamos aos fatos, verificar. De fato, tem alguma injustiça acontecendo ali? Tem. Tudo bem, eu senti raiva. Ok? E agora eu vou compartilhar com vocês a tela a respeito das emoções. Deixa eu ver como é que se compartilha a tela, para vocês terem acesso às 9 emoções primárias. Todos estão vendo? Até agora não. Não? Não. Foi. Todos estão vendo? Sim. Sim, obrigada. Então, vamos lá. A função de cada emoção, tá? Eu vou passar aqui. Medo. O medo, ele quer estar dizendo que há uma ameaça na sua vida ou na vida de alguém que é importante para você. Que tem uma ameaça na sua saúde ou a de alguém que também é importante para você. E há uma ameaça ao seu bem-estar ou a de alguém que você se importa. Então, o medo sinaliza o quê? Que tem uma ameaça acontecendo ali naquele ambiente. Tá? Eu vou passar rapidinho por isso para dar tempo da gente concluir. Tá bom? Bianca, coloca em modo apresentação. Tá pequenininho aqui. Tá em modo apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Tá em 60%. Coloca mais um pouquinho, que vai aumentar e a gente consegue acompanhar a leitura. Aí. Melhorou? Tá, Tá ótimo. Obrigada. Isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada, gente. Raiva. Então, a raiva, ela é uma meta que é importante com uma atividade que deseja ser interrompida, algo que eu tenho que impedir. Ela está sinalizando isso para mim. Que você ou alguém com quem se importa está sendo atacado ou ferido. Que você ou alguém com quem você se importa é insultado ou ameaçado por outras pessoas. E a integridade ou o status do seu grupo social são ofendidos ou ameaçados. Essa é a raiva, tá? Ou seja, injustiça. Tem alguma injustiça acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Agora não está passando. Vou ter que reduzir, gente. Só um minutinho. Pronto. Nojo. O nojo é que algo com quem teve contato poderia envenená-lo ou contaminá-lo. Alguém de quem você realmente não gosta está te tocando ou tocando em alguma pessoa que é importante para você. E também que você está com uma pessoa, um grupo cujo comportamento ou pensamento poderiam ser seriamente danificados ou influenciar de maneira perniciosa você ou seu grupo. Esse é o nojo. Deixa eu reduzir aqui. Inveja. Que uma outra pessoa ou um grupo recebe ou tem coisas que você não tem, quer ou precisa. Essa é a inveja.
Vamos aos ciúmes. Ciúmes, um relacionamento ou objeto muito importante e desejado em sua vida está em perigo de ser danificado ou perdido. Alguém está ameaçando tirar de você um relacionamento ou um objeto que você valoriza. Então, ciúmes é se há uma ameaça de que alguém vai tirar algo que é importante para você e que você valoriza. Amor. Amar uma pessoa, animal ou objeto aumenta a qualidade de vida para você ou para aqueles aos quais você se importa. Amar uma pessoa, animal ou objeto aumenta as suas chances de alcançar suas metas pessoais. Esse é o sentimento do amor. Tristeza. Você perdeu alguma coisa ou alguém permanentemente. As coisas não são da maneira como você queria, esperava e desejava que fossem. Essa é a tristeza. Já está finalizando, tá, gente? Vergonha. Você será rejeitado por uma pessoa ou um grupo com o qual se importa caso características suas ou do seu comportamento sejam expostas ao público. Aquele medo de ser julgado, né? Essa é a vergonha. E a culpa, seu comportamento viola seus próprios valores ou código moral. Ou seja, você está agindo contra os seus valores. Você está se violando. Essa é a culpa. E aqui depois eu vou passar uma proposta para vocês. Tá? Deixar de compartilhar aqui. Voltamos. E agora, para concluir, tá? Eu vou passar algumas técnicas, algumas habilidades para vocês começarem a aplicar no seu dia a dia, que são importantes para vocês conseguirem construir uma regulação emocional. Então, apresentei a base, espero que vocês tenham entendido a função de cada emoção, para que ela serve, que vocês possam passar a identificar essa emoção. Se eu estou sentindo raiva naquele evento, tem uma injustiça acontecendo, de fato? Então, a raiva é injustiça. Tem a injustiça acontecendo? Tem uma injustiça acontecendo. Então, eu vou sentir a raiva. Eu vou me permitir sentir essa raiva. Não tem nada de errado em sentir. Bom? Uma técnica. Vou apresentar duas, vou para a primeira. A técnica chamada GIVE. G-I-V-E. G de gentil, I de interessado, V de validar e E de estilo tranquilo. O que essa técnica tem como proposta? Ela tem uma proposta para você manter a eficácia interpessoal dentro das relações. Ela serve para você manter relacionamentos ou pedir algo para alguém de uma forma mais assertiva. Ela representa também de que você vai estar presente para o outro. Então, é importante prestar atenção no seu tom de voz e como você se expressa. Então, eu tenho que ser gentil, me mostrar interessado, validar esse outro e ter um estilo tranquilo. Essa é a técnica GIVE, tá? A segunda técnica que eu vou apresentar para vocês, ela se chama FAST. F-A-S-T, de tatu. Ela quer apresentar o quê? O autorrespeito. O que é isso? É nos momentos que eu preciso dizer não, nos momentos que eu quero terminar relacionamentos que não são saudáveis para mim. Relacionamentos esses, gente, que não é restrito a relacionamento amoroso, tá? Relações em âmbito geral. Ok? Amizade, no trabalho, enfim. Relações. Então, ela vai manter esse autorrespeito,
onde você vai entender que não é possível agradar a todos. E tá tudo bem. Eu não tenho como agradar a todos e tá tudo bem nisso, né? Vamos ao FAST. O F, né, que não dá para traduzir, mas o F é ser justo. Então, eu tenho que ser justa. O A é de não ficar me desculpando toda hora, né? Ah, desculpa por aquilo ali. Não, onde não cabe a desculpa. Esse pedido de desculpas excessivos. Eu estou violando o meu autorrespeito. O S, de sustentar os seus valores. Ou seja, eu não vou agir contra os meus valores. Se eu sou uma pessoa leal, eu vou garantir e manter essa minha lealdade, que é um valor importante para mim, tá? E o T é de ser transparente. Eu vou expressar, eu vou colocar em palavras, eu vou ser franca para aquela pessoa. Mas lembrando o bom senso, tá, gente? Franqueza demais, né? Com bom senso. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o que eu quero, qual o meu objetivo, né, para usar o FAST. Eu preciso saber o que eu quero, qual o meu objetivo. Para onde que eu pretendo ir? Isso é nas relações interpessoais. O que eu quero com aquela conversa? Para onde que eu pretendo ir? Qual é o meu objetivo com essa conversa? Eu quero que essa pessoa fique com raiva? Eu quero que essa pessoa fique triste? Eu quero que essa pessoa se sinta melhor? Então, eu tenho que ter claro em mente qual o meu objetivo frente a essa conversa, tá? E saber sabendo o que eu quero, eu vou saber o que eu preciso fazer. Sim? Tendo o meu objetivo claro e definido, eu vou saber o que eu preciso fazer naquele momento. E, por vezes, nós mantemos relacionamentos que não são muito saudáveis, que não aproximam a gente dos nossos valores, né? Às vezes, a gente acaba se aproximando mais do valor do outro e sonegando, esquecendo um pouco dos nossos valores. Isso acarreta prejuízos para a gente. Então, a questão do autorrespeito. Diante de atender, né, a um relacionamento, a gente acaba não vivendo a própria vida. E acaba que não possui uma vida que faça sentido. Na inimiga está sempre vivendo para esse outro, né? Estou vivendo para o outro. Então, nós estamos aqui para construir com o outro, tá, gente? Não pelo outro. E sem essa habilidade da eficácia interpessoal, acabamos vivendo para esse outro, pelo outro, de forma intensa. E não acaba sendo eficaz e não gera resultado que eu quero. Que é onde a pessoa que eu busco ser e quero ser. Bom, encerrei. Só vou deixar aqui na tela para vocês pegarem uma tarefa para vocês praticarem durante a semana. Deixa eu pegar aqui. Prontinho. Essa tarefa aqui, gente, proposta para a semana para vocês. Deixa eu ver se dá para olhar aqui. Tentem observar se você se aproxima das suas emoções primárias. Agora vocês já sabem quais são as funções das emoções, né? O que elas significam, o que elas representam, o que elas estão sinalizando. Avalie sem pré-julgamentos. Lembra? Eu vou avaliar sem julgar. Seja uma pessoa curiosa. Seja uma pessoa curiosa sobre a sua vida e se questione. Por que sinto essa emoção? Essa emoção faz sentido nesse momento? A minha emoção condiz com a situação? Então, se ali for sim, tudo bem eu sentir. Tá bom? E por hoje, eu encerro por aqui. Deixa eu só fechar aqui. Espero que todos tenham compreendido. Eu quero agradecer, tá? Ao projeto, ao espaço, agradecer a presença de cada um que teve a paciência de ficar praticamente 1 hora aqui ouvindo blá, blá, blá. Mas eu espero que vocês entendam que tá tudo bem sentir,
procurem ser o seu ambiente acolhedor, o seu ambiente que valida-se, não interprete emoções, resumindo, né? Não interprete emoções como categorias, bom, ruim. Eu preciso sentir. Eu só tenho que entender que sentir, ela tem uma função, e quando eu sei nomear para que serve essa função, eu vou entender que, ok, né? Realmente, eu tive que sentir raiva ali quando eu fui injustiçada. Eu tive que ficar triste quando a minha amiga morreu, né? Tá tudo certo, sentir, tá? E ela vem como pico, depois ela vai embora, gente. Ninguém tem o mesmo sentimento, né? De forma recorrente por muito tempo, tá bom? Dúvidas até aí? Posso encerrar? Qualquer coisa também eu estou disponibilizando o meu Instagram, tá? Quem quiser estar presente, pode me mandar uma mensagem para tirar dúvidas, a gente vai fazer trocas sem problemas. O meu Instagram é @Bianca Vale, com 2 L's, um underlinezinho, PSI, PSI. Então, quem quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Posso encerrar? Tem dúvidas?